Bom dia, irmãos. Graça e paz. É um privilégio falar neste manhã para as mulheres. Mas eu não estarei somente falando para as mulheres. Eu vou também futucar o coração dos homens através daquilo que Deus colocou já no meu coração. Estarei falando para as minhas mensageiras do Rei também, tão lindas vocês aqui. Que Deus abençoe. Eu fui mensageira do Rei, vocês sabem. Também para os jovens nessa manhã. Que idade maravilhosa é a juventude. Eu já passei todas essas fases. Agora eu sou a mulher plena. Gostaram? Essa mensagem é uma mensagem que foi encomendada por essas mulheres aqui. E é difícil, né? Quando a gente pega já uma mensagem, Elvira, eu queria que você falasse sobre as mulheres do centenário, as mulheres do passado, as mulheres do presente, as mulheres da Bíblia. Então, isso deve ter mais ou menos uns 2 meses que está aí essa incumbência da Esther, da Elaine e das irmãs da diretoria. E nesse tempo eu procurei trabalhar em oração, para ver aquilo que Deus iria colocar primeiro no meu coração, para que eu pudesse transmitir nessa manhã para os irmãos. E estou muito feliz com Loide aqui presente. Eu não sabia, uma surpresa para mim. Ela é minha companheira de oração desde que eu fui para o campo de missões com o Geraldo. Depois voltamos aqui para Belo Horizonte, fomos da mesma igreja. Sentávamos juntas, ela, sua mãe e nós dois. Depois aqui também. Loide, eu estou muito feliz por você estar aqui nessa manhã. É um presente de Deus para a minha vida. Que Deus te abençoe. Então, irmãos, vamos lá. Mulheres segundo o coração de Deus. Mulheres segundo o coração de Deus. Mas eu falo também homens, como já falei primeiro, homens segundo o coração de Deus. Porque nós mulheres, nós como esposas, não vamos viver uma vida segundo o coração de Deus, se os nossos amados esposos não são homens também que vivem uma vida segundo o coração de Deus. Que vivem uma vida em oração, uma vida em trabalho com o trabalho do Senhor, uma vida de serviço prestado ao reino. Então é uma dupla, a mulher, o homem e a família, servindo ao Senhor segundo o coração de Deus. E sempre me chamou muita atenção, desde da minha infância, eu nasci no lar cristão, graças a Deus, o meu primeiro passeio, meus pais me levaram na igreja, mas quando eu fui crescendo mais e mais, eu sempre queria conhecer mais sobre o Espírito Santo. E às vezes essa pessoa do Espírito Santo, às vezes nós não levamos tão a sério, mas está aquele dia, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós fomos, segundo a palavra do Senhor e as nossas doutrinas, somos batizados. Aqui tem muitos teólogos, eu não fiz teologia, mas alguma coisa a gente estuda. Somos batizados pelo Espírito Santo. Não é assim? E o Espírito Santo passa a viver em nós. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, passa a viver em nossas vidas. Está guiando-nos, está consolando-nos, está vivendo e nos orientando e dirigindo as nossas vidas naquilo que nós temos que fazer. E aqui eu chego, nós mulheres, homens, famílias, que vivem segundo o coração de Deus,
deve de conhecer mais e mais o Espírito Santo, para que possamos ser mulheres cristãs em ação. Não só no nome, mas sim no nosso viver diário. Por onde nós passarmos, vamos transmitir a palavra do Senhor. Então, isso sempre veio no meu coração de conhecer mais o Espírito Santo, de conhecer meus dons espirituais. Mas aqui os irmãos que são mineiros, sabem que tivemos e são da minha geração, o pastor Jonaí está ali, e outros irmãos mais, que teve um tempo aqui no nosso estado que pouco, quando foi a época da divisão, não foi assim, pastor Jonaí? Pouco se falava sobre o Espírito Santo. E que falta de tempo que as nossas igrejas batistas perderam por não aprofundar no conhecimento do Espírito Santo. Não procurar levar os adolescentes, como era na minha época, a conhecer os seus dons espirituais. E eu não sabia. Eu não conhecia o meu dom espiritual. E aqui eu não sei se os jovens já sabem qual é o seu dom espiritual. Os irmãos mais aí também já sabem qual é o seu dom espiritual. Os da terceira idade. E nós temos que conhecer qual é o nosso dom espiritual para servir ao Senhor, para servir no reino do Senhor, com gozo e com alegria. E eu vou falar aqui de uma mulher. Eu sou fruto desta mulher segundo o coração de Deus. Eu e Odisseia. Você sabe quem, né? Eu sou assim um pouco mais da geração da Odisseia, mas somos da mesma família, da igreja e misturado e tudo junto. Era a dona Cisina Xavier de Freitas. Era aqui da nossa igreja. Todos conhecem a dona Cisina. E dona Cisina, eu tinha 12 anos quando ela chegou com o pastor Freitas ali na nossa igreja, em Governador Valadares. E a preocupação da dona Cisina era com as mensageiras do rei. E que nós conhecêssemos o nosso dom espiritual. Lembra disso aí? Dona Cisina Xavier de Freitas, uma mulher segundo o coração de Deus. E aquela mulher colocou missões no meu coração. E aquela mulher fez a entender-me sobre o Espírito Santo. Aquela mulher de Deus fez com que eu pudesse conhecer o meu dom espiritual. E lá na sua forma silenciosa, ela chamava a cada um de nós, as nossas mensageiras do rei, e falava: você tem um dom e um talento. Mas eu não descobri. E eu não desenvolvi também este dom. Passaram-se os anos, fui para estudar educação cristã, fui para o campo de missões e sempre preocupada. Eu sou uma mulher serva do Senhor, mas eu não sei qual é o meu dom espiritual. E um dia ali em oração eu falei com meu esposo Geraldo, eu preciso conhecer o meu dom espiritual. Aí ele me levou a ler, vamos ler agora nesse momento, Atos 1, versículo 14, que diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. No versículo 13 está ali também todos os discípulos que estavam ali com eles. Depois, o capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam assentados. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visão e sonharão vossos velhos. Vocês têm lido essas passagens, esses versículos, que aqui está em Atos? E meu esposo me fez eu ler naquela manhã. E falou assim, aqui está, Elvira. O Espírito Santo vai mostrar para você e para todos qual é o seu dom espiritual. Passaram-se os dias e eu recebi do Senhor. Eu já estava no campo de missões. Qual era o meu dom espiritual? Cheguei para Geraldo, o Senhor me revelou através do Espírito Santo qual é o meu dom espiritual. E ele era muito sensível nessa parte. Ele falou assim, Elvira, qual é? Eu falei, misericórdia. Ele falou assim, eu já sabia desse seu dom espiritual. Eu falei, por que você não falou? Isso você teria que descobrir, dedicar e usar este dom para a glória do Senhor. E nessa manhã eu levo as mulheres, aos irmãos, a procurar conhecer o seu dom espiritual. Primeiro, que através do ministério do Espírito Santo, que é o Consolador, nós temos o privilégio e a alegria de viver e relacionar com o Pai, com o Filho e com o próximo. Essa maravilhosa promessa alcançou a todos, não somente aos homens, mas ali também estavam as mulheres, naquele dia dos Pentecostes, e todos receberam o poder do Espírito Santo. Irmãos, irmãs, quando vivemos uma vida em oração, nós recebemos esse poder, seja a situação que estamos passando. O Senhor, através do seu Espírito, está conosco. E também nesse momento foi quando ele deu, e eu gosto de pensar, e às vezes no meu escritório, lá na convenção, chega alguém e fala assim, você aceita pastora? Mas os pastores que me fazem essa pergunta. Né? Eu falei assim, é o seu dom espiritual, é o seu chamado. Eu não fui chamada para ser uma pastora. Eu fui chamada para ser uma educadora. Mas eu apoio as minhas amigas que são pastoras, porque é o chamado delas, é o dom delas, é o talento delas, é o dever de servir. Eu não sou pastora. Eu sou uma missionária e uma educadora. Mas aqui está o valor naquele momento que deu para nós as mulheres. Nós temos voz e voto na igreja do Senhor. Podemos ter o ministério, desarrojar o ministério. Aqui acabamos de escutar o da professora, como que fez o Isabel, a escritora. 5 anos ela trabalhou para um eixo para vocês crescerem na sua vida espiritual. E é uma mulher. E assim muitas outras. Mas sempre nós temos, as que somos casadas, o apoio dos nossos esposos. E aquelas mulheres ali também foram cheias do Espírito Santo. E o dia, meninas, senhoras que aqui estão,
como eu já falei, naquele dia do encontro com Jesus, nós também recebemos o Espírito Santo em nossas vidas. Mulheres segundo o coração de Deus. Prova que Deus sempre ressalta a dignidade da mulher. E Jesus deu valor à mulher. O apóstolo Paulo chamava as mulheres de suas cooperadoras. Nós temos isso na Bíblia. Então nós somos, e nós escutamos isso hoje na sala de oração do nosso diácono, nós somos cooperadoras. Não somos aquelas que estamos atrás. Eu não posso pregar na igreja. Eu não posso falar. Eu não posso servir ao Senhor. Nós somos aquelas mulheres segundo o coração de Deus, que temos que usar os nossos dons, os nossos talentos, para a glória do Senhor e também para o engrandecimento do seu reino aqui na terra. O Espírito Santo na vida de uma mulher, na vida de um servo do Senhor, é algo maravilhoso. E nós temos essa promessa quando diz: eis que estou convosco todos os dias. Até quando? Então o Espírito Santo está conosco todos os dias. Depende da situação que estamos vivendo. Depende dos momentos de alegria, Ele está ali. Dos momentos tristes, eis que estou convosco. No dia 3 de janeiro foi o dia mais triste da minha vida. Já havia passado por muitos dias tristes em toda a minha existência, mas naquele dia, quando meus filhos e meus netos entraram no meu quarto, eu havia chegado do hospital, que eu ficava durante o dia, mas à noite eu estava ali. E entraram meus filhos, meu genro e meus netos. Mamãe, eu disse: o que aconteceu? E a Ana falou, eu falei assim: Ana, você está aqui? Você não devia estar no hospital? Eu disse: mamãe, papai partiu para estar com o Senhor. Naquele momento eu senti assim: ou eu vou para trás, ou eu vou me paralisar, ou eu vou para a frente. Eu olhei para cada filho, cada neto que ali estava, e lembrei da promessa do Senhor: eis que estou convosco todos os dias, até que Ele venha. E aquele momento, irmãos, foi uma força que o Senhor, através do Espírito Santo, colocou na minha vida. E eu falei assim: meus filhos, vamos fazer como Jó. Deus deu o papai, Deus levou o papai, bendito é o nome do Senhor, porque o Espírito Santo está aqui conosco. Tem sido dias difíceis, tem dias de choro, saudades, mas eu estou consolada, e os irmãos também, através do Espírito Santo. Mulheres segundo o coração de Deus. O consolo vem do Senhor, mas o Espírito Santo está aí na sua vida neste momento. E para ter essa caminhada, nós temos que ser mulheres e homens de fé. E eu trago aqui agora uma mulher de fé que eu admiro muito. Aquela mulher do fluxo de sangue. Lembra da história dela? 12 anos aquela mulher sofria, porque tinha ali uma hemorragia. Já havia gastado todo o seu dinheiro, muitos médicos, mas nada curava aquela mulher. Mas um dia, ela sentiu, ela escutou, e ela ficou sabendo que o Senhor Jesus curava. Ele estaria em tal lugar. E aquela mulher foi, depois de 12 anos de sofrimento, foi encontrar-se com o Senhor. E ela chegou, era uma multidão muito grande, era uma multidão, muita gente, e ela não conseguia chegar perto do Senhor. E eu posso aqui, na nossa imaginação, ela empurrava um de um lado, de outro, e chegou e tocou
nas vestes do Senhor. Naquele momento que aquela mulher de fé tocou nas vestes do Senhor, foi o toque da fé. Mulheres e homens aqui presentes e aqueles que estão me escutando também, nós temos que dar o toque de fé do Senhor Jesus através do Espírito Santo. E o Senhor logo perguntou: quem foi que me tocou? E os discípulos: tem muita gente, Senhor, e não sei quanto. E começou a falar, e aquela mulher levantou a sua mão. Eu imagino, né? Na Bíblia não fala. Declarou: foi eu, Senhor. E ele olhou para aquela mulher e respondeu: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre. Nós precisamos de dar o toque em Jesus através da nossa fé. Naqueles momentos difíceis que passamos, esse toque no Senhor vai nos levantar, vai nos ajudar, vai nos fortalecer, e nós seremos mulheres fortes, homens fortes, jovens fortes que estão na faculdade. Vocês devem de dar o toque na fé, como essa mulher deu. Outra mulher também é a Ana, mulher de fé. Não tinha filhos. Ela queria um filho. E ela foi ao templo, e ela orou, e ela pediu um filho ao Senhor. E o Senhor passou, voltou para casa, e ela teve Samuel. E ela foi um dia, voltou ao templo, para dedicar aquele Samuel ao templo, ao serviço do Senhor. Você já dedicou seu filho, seus filhos, seus netos ao serviço do Senhor? Você já deu toque de fé na vida do seu filho, da sua filha? Que luta que nós passamos cada dia com a nossa família. Mas a nossa família, nós temos que levar a ser templo do Espírito Santo aqui na terra. Nós temos que levar a nossa família, as nossas casas, a ser um altar de adoração ao Senhor. Nós temos que fazer o culto doméstico. Ah, mas nós não temos hora, Elvira, de fazer culto doméstico. 5 minutos. E você chama os seus filhos, seus netos. Aqui eu tenho 2 netos, eles sabem muito bem disso. Quando eles estão comigo na manhã. Chamo, sentamos, lemos a Bíblia, o manancial, e cantamos o hino do cantor cristão. Breno está por aí, ele sabe disso. Luana também. Nosso lar tem de ser dedicado ao Senhor. Nossos filhos dedicados ao Senhor. Nosso lar como um centro de adoração, de evangelismo aqui em nossa terra. Nós somos plantadores de igreja por 30 anos no país do Uruguai. E no último tempo, nos nossos 12 últimos tempos, fomos em um balneário, um dos balneários mais lindos do Uruguai, perto de Punta del Este, chama Atlântida. E a junta falou assim conosco: olha, Elvira, Geraldo, a junta não vai bancar esse trabalho aí, porque é um balneário e é muito caro, e a junta já fez isso na Espanha, e os missionários não continuaram ali, porque não podia pagar o aluguel para o templo. Aí o Geraldo foi e falou assim: pastor Valdemiro, eu não estou pedindo dinheiro para templo. Eu não estou pedindo dinheiro para alugar um lugar para ter uma igreja. Eu estou pedindo autorização à junta para mudarmos de campo e abrir uma igreja numa cidade, numa zona balneária onde não tem uma igreja batista.
Minhas filhas, adolescentes, meus filhos também, falaram, mas como que nós vamos deixar essa igreja grande aqui? Os amigos, a igreja, templo e tudo quanto há. E eu falei assim, Deus falou no coração do papai. E nós vamos, junto com ele, abrir ali uma igreja em Atlântida. Aí não puderam falar nada mais. Deus já havia falado no coração do pai deles. E ali chegamos. Chegamos a alugar. Aí o Geraldo perguntou à junta, o nosso salário, o aluguel da casa. Aí o pastor Valdemiro, isso aí é outra coisa. Vocês terão para sempre. Enquanto estiverem na junta. Tudo bem. Alugamos uma casa. E naquela casa, a sala se transformou no salão de culto. Os quartos dos nossos filhos em salas de escola dominical. Domingo de manhã, Geraldo colocava o terno. Eu me arrumava. Nossos 3 filhos, Daniel ali no teclado. E nós adorávamos ao Senhor em família. Passou uns dias, nós começamos a conhecer a cidade e começamos a espalhar. Aqui tem uma igreja batista. Aí os nossos filhos, a Ana pode lembrar muito bem disso, como uma igreja batista, sendo que somos só a nossa família. Aí Geraldo falou assim, mas onde está 2 ou 3 reunidos, eu estou ali. E aqui nós somos 5, somos batizados, lavados pelo sangue do Senhor. E aqui tem uma igreja batista. E assim, irmãos, no domingo de manhã eu ficava na rua, igual os irmãos ficam na porta da igreja, eu gosto desse trabalho. Ficava na rua. Durante a semana nós saíamos evangelizando e colocamos cartazes na cidade. Em tal lugar tem uma igreja batista. E no domingo eu ficava ali na rua esperando pessoas para vir, mas nunca vinham. Eu entrava, ali estava a ordem do culto preparada, eu dirigia como se tivesse muita gente, né? Como tivesse todo, como vocês aqui. E ali nós estávamos cantando, louvando e adorando ao Senhor. Um dia apareceu uma família, parou perto de mim, um domingo. Era uma alemã, ele uruguaio e seus filhos paraguaios. Nós estamos procurando uma igreja batista. Chegamos no Paraguai agora e vimos o cartaz. Eu disse, aqui está a igreja batista. Ela olhou, viu que era uma casa, entrou. Daí a pouco nós entramos e adoramos ao Senhor. No domingo seguinte apareceu outra família que estava mudando para ali. Aí eu vi que aqui tem uma igreja batista e nós viemos. Somos moradores novos no balneário. E onde que está a igreja? Eu falei assim, aqui está. E tem muita gente aí? Eu falei assim, tem. Muita gente. Tem 2 famílias. Mas o mais importante, no Brasil, tem muitas igrejas batistas. E todas as igrejas batistas estão orando por vocês. Aí ela falou assim, se é assim, nós vamos entrar. E assim começou a igreja batista em Atlântida. E hoje nós temos, depois de 12 anos ali, voltamos, temos um lindo templo construído ali, com recurso daqueles irmãos que foram chegando dia após dia para estar ali adorando ao Senhor. Irmãos, a sua casa é um centro de adoração. E quando eu volto no Uruguai, como fui antes da pandemia, e que eu vi aquele lindo templo, e eu falei com as irmãs que estavam comigo, que foram aqui do Brasil, eu sei a história de cada tijolo que foi colocado aqui. Eu sei as lágrimas que nós derramamos por cada tijolo aqui. Mas o mais importante foram as vidas que aqui entraram. E hoje nós temos missionário, uma dessas famílias tem seus filhos que são missionários na Espanha e outros lugares. Irmãos, faça do seu lar os seus filhos, que eles vão anunciar o evangelho a toda criatura. Eu acho que eu tenho alguns minutos ainda.
Então, eu vou falar aqui de 2 homens, não vou contar a história que vocês sabem, mas eu quero falar para os homens também, sobre Abraão, o pai da fé, um adorador. Ele levou o seu filho para ser sacrificado. Enquanto ele estava subindo aquele monte, ele falou assim: nós vamos ali, mas voltaremos, no plural. Quando ele falou que nós voltaremos, ele sabia que Deus ia prover um cordeiro para ser sacrificado no lugar do seu próprio filho. Nós voltaremos. Irmãos, adorar é isso. É chegar perto do Senhor, é abrir o seu coração, é cantar, é louvar, é com a sua vida sair pelas ruas adorando, porque vocês não estão só, eu não estou só. Nós vamos e voltamos aqui no templo para adorar ao nosso Senhor. A nossa adoração começa dentro do nosso lar, porque assim foi com Abraão. Outro homem também foi Noé. Noé teve aquela incumbência de construir a arca. Ele não falou não com o Senhor. Ele nunca havia, eu imagino que ele nunca havia pensado nisso. Mas ele foi construindo a arca, como Deus havia mandado. Então, o homem segundo o coração de Deus é aquele homem que anda sem falar não com o Senhor, apenas recebendo as instruções dele e, através do Espírito Santo, vai construindo a sua arca, a sua vida de oração, a sua vida de serviço ao Mestre, a sua vida de gozo e alegria. Mas agora, para concluir, nós temos mulheres que marcaram Minas Gerais. E nós vamos entrar um pouco nesse centenário, com algumas mulheres do passado. Vamos contextualizar mulheres cheias do Espírito Santo. Mas essas mulheres também, elas tiveram a história aqui na igreja do Barro Preto. Então não são mulheres somente lá de fora, são mulheres mineiras daqui também que passaram aqui no Barro Preto. A primeira mulher foi uma mulher que foi a primeira mulher convertida em Minas Gerais. Essa é a dona Chiquinha, a dona Francisca Magalhães Lacerda. Dona Francisca é da família do pastor Luciano. Ela foi a primeira mulher convertida aqui em Minas Gerais. E ela trouxe do Espírito Santo a união, a Sociedade de Senhoras, ali para a igreja de Ipanema. Uma pequena igreja, uma pequena cidade aqui, no ano de 1910. Depois de 1910, aquela pequena organização chegou a dona Agripina, que foi a primeira presidente ali. Dona Agripina é a avó da Nemísia. Não sei se a Nemísia está aqui hoje. Não está, não. Ok. E também a bisavó da Nemísia e vó da dona Maria Bittencourt. E essa mulher começou a sair por esse Minas Gerais. Eu imagino esse 1910, o que era caminhar ou viajar por Minas Gerais. Não tinha telefone, não tinha nada, nem internet, nem nada. E dona Agripina saía, mas as dona Lacerda e outras mulheres também, ensinando as mulheres a trabalhar na união feminina. Até que elas formaram 17 sociedades de senhoras. Aí veio a União Feminina Missionária em 1923. 100 anos estamos celebrando. Lá numa pequena cidade mineira de Buenópolis, no norte de Minas. E ali a nossa primeira presidente foi a dona Rita Koch. Mas não teve só isso, não.
Teve uma ex-esposa também do nosso pastor aqui, de um pastor aqui, em 1941. A sua filha está aqui. Cadê a França? Aí está, Dona Maria Gatti. Marta Gatti, falei Maria Bittencourt e troquei. Ela foi a primeira itinerante eleita em 1941. Irmãos, tudo isso está no nosso livro que será lançado aqui na igreja no dia 19 de maio. Os irmãos têm de comprar esse livro. É a nossa história. Cada vez que eu estava lendo uma página, a autora, a irmã Senhorinha, que já escreveu o livro, eu já repassei, já li página por página, já está na editora. Cada página que eu lia, eu chorava. Por imaginar que Marta Gatti saía em Minas Gerais, e segundo a sua biografia, a cavalo, não era senhor, ou França, ela andava a cavalo, porque não havia ônibus no lugar que elas estavam, que ela ia. E ali ela fazia escola bíblica popular batista com as crianças ali. E eu fiquei imaginando a dona Marta Gatti, uma mulher que eu conheci tão assim elegante, em 41, estava em um cavalo, anunciando por essa Minas Gerais e ensinando as mulheres a trabalharem também. Não dá para chorar? Em 1953, foi organizada a primeira organização missionária para meninas, mensageiros do rei, aqui de Minas Gerais, aqui em nossa igreja do Barro Preto. Então, Barro Preto está junto com o centenário. E por isso, irmãos, que 19 e 20 de maio estarão mulheres de todo Minas Gerais e fora também aqui, celebrando e adorando esse dia. E aí foram surgindo várias outras servas. E veio as primeiras executivas, Paulino White, Iracema Freire, ali já está passando o nome delas ali, Dona Edna, quem que não conheceu Dona Edna aqui pelos colégios Batista? Quem conheceu Dona Edna? Aquela voz maravilhosa, Meu Brasil, que ela cantava e passava aquela mensagem para a mensageira e para toda a igreja, ela e seu esposo, irmão Edson. Depois veio Irene Gotelipe, que foi também daqui da nossa igreja, e tem a sua filha que está aqui. Ela não está aqui presente. Elda, Dona Leona Terre, missionária. A Eldas também foi uma das nossas executivas. Dona Maria Bittencourt, aos seus netos lá em cima. Dona Maria Bittencourt, 25 anos. Ficou a Dona Maria Bittencourt, aqui também está seu sobrinho, sua cunhada aqui, Jerusa. 25 anos. Dona Maria viajou por Minas Gerais. Vocês já pensaram nessas mulheres segundo o coração de Deus? Mulheres nossas, cheias do poder do Espírito Santo? E eu cheguei em 2005. Estou aí, há 19 anos. Já viajei por todo esse Minas Gerais. Temos líderes que hoje eu não vou no Vale de Jequitinhonha, apenas quando tem alguma coisa ali que eu tenho de estar. Mas tenho líderes ali que estão trabalhando com mensageiros. Tudo isso para a glória do Senhor. Temos secretários administrativos, Noêmia Caetano. Quem não conhece Noêmia? Noêmia foi aí do meu lado 10 anos. E como é que eu aprendi com a Noêmia? Depois, agora, atualmente, tenho a Priscila, 5 anos ao meu lado, como minha secretária. Tivemos até hoje 36 presidentes, a União Feminina, e várias diretorias e o conselho. Não temos dívidas. Procuro
trabalhar com dinheiro da União Feminina. Aquilo que vem, os 3% que vem da Convenção Batista Mineiro. Os irmãos poderiam... E o salário? Cada dia fica congelado, mas nada me falta para mim, nem para o trabalho onde nós realizamos. Porque Deus é o dono da prata. E nós, mulheres, trabalhamos com dinheiro ou sem dinheiro. E está o centenário aí. E estamos com tudo isso armado. Mas esta visão que temos hoje foi daquelas mulheres da Bíblia, através primeiro do Espírito Santo, que nos deu dons e talentos, e nos deu também valor para falar, para trabalhar e para usar o nosso ministério dentro da obra do Senhor. Visão do passado era de ser uma instituição firme e comprometida com a formação cristã missionária para as nossas crianças, meninas e adolescentes, jovens e senhoras, a fim de se comprometerem com o reino de Deus. E com essa visão chegamos aos 100 anos, fazendo missões através das gerações. Quando eu fui convidada para ser executiva, eu havia recém-chegado do campo. E a Dona Maria, eu nunca tinha sido executiva, havia trabalhado muito no país, no Uruguai e em outros países também, na área da União Feminina, mas nunca havia sido executiva. Eu falei, Dona Maria, eu não sei ser executiva. O que eu sei fazer é ser uma missionária. E ela olhou daquela forma tão de mulher do Senhor. Elvira, eu estou orando há 2 anos para Deus enviar uma missionária para ser a nossa executiva. E você chegou. Eu não pude falar não às mulheres batistas, muito menos a Dona Maria, que a Dona Maria era muito brava. Se eu falasse não, ela podia, né? O Rano está batendo na cabeça, quem sabe quem que era a avó dele. Aí eu fui e falei assim, não, Dona Maria, ele tremendo perto na frente dela, naquela sala, eu estou pronta. E no meu coração eu falei assim, não sei até quando. Mas o Senhor me colocou aqui há 19 anos e já vamos entrar no processo de sucessão, porque sangue novo tem de chegar também. Mas e agora? Depois desses 100 anos, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as suas maravilhas que ele fez. Amém? Este é o versículo do centenário. Falei de mulheres do passado, mulheres da Bíblia. Falei sobre o Espírito Santo, homens que apoiaram e continuam apoiando o nosso trabalho. Mas nós temos que passar essa história, este livro que será lançado para as futuras gerações. Porque missões está no coração de cada mulher, segundo o coração de Deus. Que Deus abençoe essa igreja. Que Deus abençoe aqueles que estão aí escutando através da internet. Não vamos ficar sem trabalhar. Eu não sei quantos anos estarei mais aqui, nessa terra. Vocês também não sabem. Essa semana perdemos uma líder. Ela estava falando para os pastores ali em Coronel Fabriciano, na reunião do Conselho da Associação do Vale do Aço, e quando ela estava falando justamente sobre o centenário, ela caiu e morreu. Ela teve um infarto fulminante. A Cida, mulher de oração, mulher de trabalho, que fez aquele Vale do Aço ser o que é hoje. Então, Cida está na presença do Senhor, falando para os pastores, e ela faleceu como ela quis. Ela pediu na igreja. Então, nós não sabemos o nosso dia de amanhã, mas não vamos deixar de falar aquilo que nós ouvimos, e vamos passar a nossa história também.
Queridos pais, não desistam de orar pelos seus filhos e netos, para que eles sejam levantadores por Deus, para continuar a obra poderosa do Espírito Santo em nossas vidas, nas mãos de Deus e na realização de uma grande obra que não pode parar. Então, vamos clamar, vamos adorar e vamos servir ao nosso Senhor. Que Deus nos abençoe.